Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Defesa de Bolsonaro considera áudios de Cid como graves para Moraes e PF. Senadores mencionam CPI. Senadores aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro estão promovendo esforços para angariar apoio visando a abertura de uma CPI para investigar as acusações feitas pelo tenente-coronel Mauro Cid, que alega que a Polícia Federal tentou manipular seus relatos durante um acordo de delação premiada. Na perspectiva dos parlamentares, o ex-auxiliar de Bolsonaro atribuiu à PF os crimes de constrangimento ilegal, falsidade ideológica, prevaricação e abuso de autoridade, além de envolver o STF nos possíveis delitos. O advogado de Bolsonaro, Fábio Van Garten, considera os relatos de Cid como graves e enfatiza a necessidade de uma investigação adequada. Os áudios são gravíssimos e merecem as devidas investigações com relação ao cumprimento devido do processo legal, bem como a isenção de quem quer que seja, declarou a Folha. Os áudios em questão foram divulgados pela revista Veja, na quinta-feira 21. Neles, o militar afirma que a Polícia Federal tem uma narrativa pré-definida nas investigações contra Bolsonaro e seus associados, e sugere que o ministro Alexandre de Moraes, responsável por homologar a sua delação premiada, já teria uma sentença em mente, mesmo antes da conclusão das investigações. O senador Eduardo Girão defende a necessidade de investigação dos fatos narrados por Cid pelo Senado, argumentando que o Supremo não será imparcial, uma vez que é alvo das acusações. Ele revelou que membros da oposição ao governo de Lula no Congresso Nacional estão buscando o apoio para abrir uma CPI sobre o caso. Já temos alguns nomes da oposição e independentes, mas ainda em construção coletiva do texto que ajustaremos durante o final de semana. Na próxima semana, buscaremos mais apoiamentos, disse Girão. Nos bastidores, parlamentares próximos ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, consideram improvável que ele acate a demanda da oposição e instale uma comissão que possa desagradar o Supremo. Enquanto isso, senadores bolsonaristas estão estudando estratégias para pressionar Pacheco, pois consideram o caso grave. Essa CPI é necessária para passar a limpo os abusos que o STF é acusado de cometer e que poderia macular também a imagem de uma instituição bastante acreditada pelos brasileiros, como a PF, afirmou Girão. Ele acredita que a apuração é possível, já que todo depoimento precisa ter sido gravado por força de lei, o que facilitaria o trabalho da comissão parlamentar de inquérito. O relato é muito grave e parece ser mais crível ainda devido à espontaneidade e por ter gravado o áudio enquanto estava solto, acrescentou Girão. Então quer dizer que agora o STF não pode ser desagradado. Ninguém pode desagradar o STF. Eu queria saber por que Rodrigo Pacheco tem tanto medo de desagradar o STF. Eu acho que já passou da hora do povo ir para as ruas com a manifestação de pauta única. Rodrigo Pacheco. Ele é o único que tem o poder nas mãos para uma reação contra as ilegalidades que vêm ocorrendo no Brasil. Enquanto o povo não ir para as ruas gritando fora Pacheco, ele vai continuar bem confortável para deixar continuar acontecendo os abusos. E o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, destrincha todo o caso Cid e mostra evidências contra o STF e a PF. Assista. Se esses relatos foram verdades, Mauro Cid fez acusações gravíssimas ao Supremo Tribunal Federal de uma série de crimes. Crimes de prevaricação, que é você deixar de fazer ato de ofício, ou fazer atos irregulares para seguir um sentimento pessoal, um interesse pessoal. Isso aqui configura crime de falsidade ideológica, que é você registrar nos termos de depoimento coisas diferentes do que deveriam constar, falsidades. Isso aqui configuraria ainda o crime de constrangimento ilegal, pressionar o Mauro Cid para fazer ou deixar de fazer algo fora do que a lei determina, e crimes de abuso de autoridade. A gente vai falar sobre isso e explicar um pouco melhor essa questão dos crimes de abuso em seguida. Então, são relatos gravíssimos. O que houve aqui nesses áudios, nesses relatos dele, nessas falas dele, foram acusações de crimes graves.
Vamos agora para o segundo conjunto de áudios. Segundo conjunto de áudios. Vou abrir aspas. Eles já estão com a narrativa pronta deles. É só fechar e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Ou seja, eles têm uma narrativa pronta, eles têm uma tese, eles têm uma conta de chegada e eles querem só montar o quebra-cabeça da conta de chegada. Isso aqui bate com a antecipação de julgamento do ministro Gilmar Mendes numa entrevista recente dele. O que ele falou numa entrevista recente? Veja, ele disse numa entrevista recente que o Bolsonaro ele saiu de uma suspeita de ser um autor intelectual para indícios ou para um presumido autor material dos crimes. Ou seja, o ministro Gilmar Mendes, aí em bom português, adiantou o seu julgamento. Comentou um caso que ele não poderia comentar antes de julgar, segundo a lei da magistratura. Violou uma série de regras, regras de imparcialidade, regras da lei da magistratura, e fez isso de modo impune. Como diz o jurista Walter Majorovic, Gilmar Mendes é um caso de impeachment, é um caso de violações sucessivas da lei. E o que o Mauro Cid está dizendo aqui é que isso não acontecia só em relação ao Gilmar Mendes, que cometeu esse deslize, esse impropério, esse abuso visível que foi relatado pela imprensa, esse posicionamento que ele não poderia fazer, mas ele está dizendo que isso é válido para STF, para ministro Alexandre de Moraes, algo que é um pouco como a Lava Jato. Todo mundo sabia da grande corrupção brasileira, mas outra coisa você vê, é alguém trazer uma prova, uma evidência. E claro que tudo isso aqui precisa ser investigado, a gente vai falar disso ainda. Aqui está levantando hipóteses, e a gente vai falar sobre as hipóteses que aqui está levantando e qual é a mais provável. Então, dentro desse segundo conjunto de áudios, o Mauro Cid está dizendo aqui claramente que existiu uma perseguição política, mais ainda, uma coação. Outras aspas dele, você pode falar o que quiser. Eles não aceitavam e discutiam. Ou seja, segundo ele, a fala dele não era o que era registrado, mas isso era submetido a uma discussão para evitar falas que não agradavam o objetivo da investigação. É isso que ele está dizendo aqui em bom português. Mais ainda, abre aspas. Ele disse, o Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Isso aqui não é um relato factual, isso aqui é uma opinião dele. Ele não está dizendo que o ministro Alexandre de Moraes chegou para ele e disse, minha sentença está pronta. Não está dizendo que ele viu a sentença. Mas ele está aqui emitindo uma opinião com base no contato que ele teve com os investigadores, com as investigações, dizendo, olha, eles têm uma tese, eles têm uma conta de chegada que vai ser prender, condenar Jair Bolsonaro, e eles querem encaixar trechos, depoimentos, declarações dentro dessa tese para eles poderem alcançar o seu objetivo. O que ele está fazendo aqui é que existe coação, que o depoimento dele não foi voluntário, e ele está dizendo aqui que existe uma perseguição política incitada por agentes de Estado. Quando ele fala ainda que Bolsonaro é o alvo disso, quando ele fala que Bolsonaro já tem a sua sentença decretada, ele levanta um questionamento muito sério. Tem o Supremo Tribunal Federal imparcialidade para conduzir essas investigações? Caso se confirme essa declaração dele, a resposta é óbvia, é não. Até antecipar o conteúdo de uma acusação caracteriza um crime de abuso de autoridade. Lá na lei de abuso de autoridade tem um crime previsto no artigo 38. Confere comigo. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, como fez o ministro Gilmar Mendes, como se faz quando se indica o resultado da investigação, quando se traz, apontam indícios antes da conclusão das investigações. Vou ler aqui para vocês entenderem. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive por rede social, uma atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada uma acusação. Ou seja, antes de você fazer uma denúncia, você não pode antecipar a culpa, que é basicamente o que o ministro Gilmar Mendes fez em relação a Bolsonaro. Bem compreendido, na minha interpretação, o que ele fez foi antecipar a culpa do Bolsonaro e falar sobre um caso sobre o qual ele não poderia falar. Existem aí, então, indícios de irregularidade, indícios de um crime da lei de abuso de autoridade, que podem estar sujeitos à investigação se a gente um dia quiser no Brasil colocar todas as autoridades, inclusive os poderosos, debaixo da lei. Então, existem aí, eu já falei de dois conjuntos de declarações desses relatos. Um primeiro conjunto trata de não se registrar o que ele estava dizendo, de não se buscar a verdade. Ele disse, não queriam saber a verdade, só queriam que eu confirmasse a narrativa deles, eles queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. Gravíssima, diz respeito à falsificação do conteúdo.
Um segundo conjunto de depoimentos diz que eles tinham uma narrativa pronta, que eles só queriam encaixar as peças na narrativa e que você poderia dizer o que quiser, eles iam negar, eles iam aceitar. Aqui mostra de novo uma perseguição política e uma coação sobre ele. É reforçado por alguns relatos dele que ele diz: os caras querem me colocar uma pena de 30 anos de prisão, e ficavam falando isso, que se a colaboração não for boa nas entrelinhas, eles me colocar uma pena alta. E aqui eu quero fazer uma observação importante. Você dizer que a pessoa que está sendo investigada, acusada, que pode ser condenada a uma pena alta, isso é da lei, isso é do jogo. O que você não pode fazer é sim você dizer, forçar a pessoa a dizer algo diferente do que ela diria, ou você forçar a pessoa a se omitir, ou você forçar a pessoa a criar uma história com essa ameaça da lei. Aí você não pode, aí você está agindo de modo errado, de modo ilícito, de modo ilegal. E existe ainda um terceiro conjunto de relatos para a gente fechar. Nesse terceiro conjunto de relatos, o Mauro Cid traz algo que já está na boca de muita gente há muito tempo. Mas veja o que ele fala, abre aspas. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles são a lei. Alexandre de Moraes é a lei. E aí ele ainda diz, o Alexandre de Moraes é a lei, ele prende, ele solta, quando ele quiser, como ele quiser. Com Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. E esse relato dele, essa acusação sobre o ministro Alexandre de Moraes, foi comprovada hoje pelo ministro Alexandre de Moraes, ao prender novamente Mauro Cid. Sem razão, sem fundamento legal, como a gente vai ver em seguida. Então, o que a gente tem aqui é que o Mauro Cid, primeiro ele fala que existe uma perseguição política contra Jair Messias Bolsonaro. Isso é muito grave. Mais ainda, tem pessoas que buscam fazer semelhanças, traçar semelhanças entre o que o STF está fazendo e o que a Lava Jato fez. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. No STF teve distribuição a dedo desse caso. Distribuição a dedo. Foi para o ministro Alexandre de Moraes sem sorteio. Na Lava Jato, a distribuição era correta, seguia o critério legal. Nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes está tocando esse caso sem ter competência. Não tem ninguém que for privilegiado ali. Em Curitiba, a competência era discutida, definida em Curitiba e revisada por 3 instâncias. Lá no STF, um juiz vítima está tocando esses casos. Nada parecido aconteceu em Curitiba. No STF, se nega o acesso aos autos aos advogados. Em Curitiba, isso nunca aconteceu. No STF, se nega a sustentação oral, a defesa pública a que os advogados têm direito dentro da ampla defesa. Na Lava Jato, nunca houve qualquer reclamação do tipo. No STF, falta individualização das condutas e comprovação individual com base em provas individualizadas. Na Lava Jato, isso nunca aconteceu. No STF, não existe revisão. A lei é o STF é a lei. O STF é o Estado. E não existe revisão por nenhuma outra instância. Tudo que aconteceu em Curitiba era revisado por 3 instâncias independentes. No STF, a gente vê prisões alongadas sem acusação formal. Isso é abuso de autoridade. Na Lava Jato, o prazo de 40 dias para você prender alguém sem acusação era respeitado. Passados 40 dias, ou tinha uma acusação ou a pessoa não ficava presa. No STF, Mauro Cid foi preso 5, 6 meses sem acusação formal. A mesma coisa aconteceu com Anderson Torres e a mesma coisa aconteceu com Silvinei Vasquez. Isso é abuso claro. Se um juiz de primeira instância fizesse isso, ele seria enforcado pelos órgãos correcionais, ele seria expulso, teria processos administrativos, processos judiciais e abuso de autoridade contra ele. Mas o STF não. O STF está acima da lei. Eles são supremos, contrariando a nossa Constituição, que diz que, na verdade, supremo é o povo. Existem 2 hipóteses. A primeira hipótese é de que os relatos do Mauro Cid correspondem à verdade, de que o conteúdo é verdadeiro. Se for verdadeiro o conteúdo, a gente está falando de crimes praticados na mais alta esfera de poder do Brasil por ministro ou ministro do Supremo, possivelmente, e por agentes da Polícia Federal, delegados da Polícia Federal. O que ele fez foi acusações gravíssimas de crimes. A gente tem uma série de crimes aí que estariam configurados. Agora, uma outra coisa essencial, se isso é verdade, está escancarado que não teve voluntariedade no acordo de colaboração premiado do Mauro Cid. Se não teve voluntariedade, esse acordo é nulo. Porque a lei estabelece, a lei de organizações criminosas que rege o assunto da delação premiada, estabelece que a delação premiada é um negócio jurídico processual. Esse é o termo da lei. E nós sempre fizemos, por conta disso, acordos escritos formais na forma de um contrato. Um requisito essencial para validar ou para a própria existência de um negócio jurídico é a voluntariedade.
A pessoa não pode estar numa arma na cabeça e assinar um contrato. Esse contrato não é válido ou até inexistente. Se ele teve uma coação irresistível por parte do Estado para fazer esse negócio jurídico processual, para assinar essa delação, não existe voluntariedade. Houve um abuso estatal, ato ilícito estatal. E por conta disso, o acordo é inválido. E todos os depoimentos prestados caem, como frutos de uma árvore envenenada, para utilizar a expressão que a gente usa no direito. Esse acordo seria um acordo legal, seria uma árvore envenenada, e tudo aquilo que decorre disso, não só os depoimentos, mas as buscas e apreensões que decorrem disso, os termos de depoimento dele, de outras pessoas que foram alvos das investigações, tudo cai por terra como frutos da árvore envenenada. E a investigação, baseada tudo aquilo que tiver fundamento nesse acordo, nos depoimentos, nas declarações do Mauro Cid, caem por terra como inválidos, como ilícitos. Nessa hipótese, se houve uma coação irresistível, como aquela que ele desenha, Mauro Cid não é autor de crimes. Ele é vítima de crimes praticados pelo Estado. É como no caso da concussão, que é quando, em vez de um policial pedir a corrupção, ele paga para a pessoa à noite e exige propina, exige pagamento. Nesse caso, a pessoa que paga, ela é vítima do crime. Porque ela não está pagando voluntariamente, ela está sendo exigida, ela está sendo extorquida. Aqui seria uma situação semelhante. E Mauro Cid perderia os benefícios? É uma coisa discutível e duvidosa, porque quem estaria quebrando princípios de boa-fé objetiva, de confiança, de lealdade, de agir correto é o Estado. Existiria um agir ilícito criminoso do Estado e ele seria vítima desse agir criminoso. Agora, existe uma segunda hipótese. A segunda hipótese é a hipótese de que Mauro Cid, nos áudios revelados ontem, ele mentiu. Ele mentiu, e a gente já vai discutir qual é a hipótese mais provável, vai deixando aqui nos comentários qual você acha que é a hipótese mais provável, mas a segunda hipótese é de que ele mentiu ontem, de que o termo de colaboração foi feito com voluntariedade, de que os depoimentos foram verdadeiros, mas agora, nesse áudio que ele gravou de modo espontâneo, de modo relaxado, ele teria mentido. E nesse caso, se ele mentiu, aí o erro é dele, aí o erro não é do Estado. E existe uma previsão na lei e nos acordos, todos os acordos, os contratos seguem o modelo da Lava Jato. Eles ficam criticando a Lava Jato, mas eles vão lá e fazem o mesmo modelo da Lava Jato, que é um modelo legal, um modelo que existe nos Estados Unidos. Agora, quando você faz esse modelo e a lei autoriza isso, e o réu omite dolosamente uma informação, ou pior ainda, mente, você pode rescindir o acordo. Você rescinde o acordo, você quebra o acordo. E nesse caso, o Estado pode usar todas as informações, todos os depoimentos, todas as declarações, e é o delator que perde totalmente o benefício. Então precisa existir uma apuração, inclusive para garantir ampla defesa do Mauro Cid, porque se essa segunda hipótese for a verdadeira, ele vai se ferrar. Ele vai ter uma pena integral por todos os crimes, inclusive aqueles que ele confessou, e o Estado ainda vai poder usar de modo completo todas as declarações e todos os depoimentos. Se houver essa rescisão do acordo, você ainda vai ter, então, a possibilidade de utilizar os depoimentos e essas declarações em desfavor do Bolsonaro, em desfavor de quem tivesse sido delatado, mas tem um fator muito importante. As provas perdem o valor ou força probatória. Não é inválida, não é nula nessa segunda hipótese de que Mauro Cid mentiu nesses áudios ontem, não nos depoimentos originais. Não é nulo, nesse caso, a declaração feita, não é nula. Contudo, ela perde a força probatória. Por que perde a força probatória? Porque se uma hora ele diz A, outra hora ele diz não A, se uma hora ele diz B, uma hora ele diz não B, qual o momento ele disse a verdade? Ele disse a verdade lá no começo ou nos áudios de ontem? Isso erode completamente, mina o valor, a força probatória das declarações do Mauro Cid. E existe um princípio quando a gente trata de delação premiada que sempre foi seguido na Lava Jato. Qual é o princípio? O princípio é de que a palavra do colaborador, do delator, tem um valor relativo. Por quê? Porque ele pode estar mentindo, incriminando para ele se livrar de uma pena. Então você nunca toma a palavra do colaborador como suficiente sequer para uma acusação criminal, quanto mais para uma condenação criminal. Então a palavra do colaborador para possibilitar uma acusação criminal, ela sempre tem que estar acompanhada daquilo que a gente chama, e a lei chama, de prova de corroboração. Uma prova que confirme, uma prova que corrobore a palavra do delator. Contudo, nesse caso, quando existem depoimentos conflitantes, absolutamente conflitantes, quando a credibilidade do depoimento, a força probatória foi erodida, não vai bastar uma prova de confirmação ou de corroboração, não. Agora,
as provas que o Estado quiser usar eventualmente contra Bolsonaro, contra outros, precisam ter uma força probatória independente, autônoma. Precisa ser uma força probatória que valha por si só. Porque esses depoimentos, vamos ser francos, a partir de agora, não valem mais de nada. É essencial que essa investigação seja feita. Agora, o que não pode acontecer é que essa investigação seja conduzida pelo próprio STF. Você não pode ser acusado de um crime e você mesmo investigar esse crime. Cadê a isenção? Cadê a imparcialidade? O STF, a polícia, não pode ser acusados de crimes e eles mesmos saírem investigando e dizer que não existe? Não pode acontecer como aconteceu o diretor-geral da Polícia Federal sair tomando partido, como ele fez hoje, dizendo que não existiria crime, já assumindo, pressupondo, sem investigar as hipóteses. As hipóteses têm que ser investigadas. E, Deltan, quem pode investigar isso se o Supremo é suspeito, se o Supremo está sendo acusado e não existe nenhum órgão judiciário acima do Supremo? Quem pode e deve investigar isso, adivinha? É o Senado Federal. É o Senado Federal porque no sistema de freios e contrapesos é ele que tem o perfil institucional, é ele que tem o desenho institucional para fazer frente a eventuais abusos do Supremo Tribunal Federal. E o Estado e o Senado já se omitiu demais. O Senado já se omitiu demais. Existe uma CPI na Câmara que está para ser instaurada, o Arthur Lira está devendo, está atrasado na instauração, e nós sabemos que ele tem relações com Gilmar Mendes, com ministros, ele está atrasado na instauração, mas o Senado ele pode fazer isso até porque o Senado é o órgão responsável por instaurar processos para investigação e atribuição de culpa num processo de impeachment contra ministros do Supremo. O Senado é o órgão responsável por isso, e hoje o Eduardo Girão, que eu tenho orgulho de compor com ele, o time do Novo, o senador Eduardo Girão, ele anunciou lá no Twitter que eles estão se movimentando, a oposição está se movimentando para instaurar uma CPI, uma investigação dos abusos acusados da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal. Seja para confirmar, seja para desconfirmar, essas acusações são graves demais para elas passarem simplesmente batidas. Elas devem ser apuradas. E o competente para isso é o Senado Federal. Então, o que a gente pode e deve fazer? Cobrar os senadores do nosso Estado, para que eles efetivamente levem à frente. A gente teve ali um balde com água pingando abusos, esse balde está entornando. Nós precisamos colocar no Brasil todos debaixo da lei. Nós precisamos ter isso esclarecido. E os outros abusos também para que sejam freados, para que se estanque esses abusos que acontecem. Esses abusos já custaram a vida de uma pessoa, do Clesão. Nós precisamos cuidar para que não custe a liberdade de todos os brasileiros, para que não custe a liberdade política, a liberdade da direita, para que a direita não seja perseguida. Grave. Augusto Aras denuncia o MPF que teve o celular clonado. Augusto Aras, ex-procurador-geral da República, relatou à segurança do Ministério Público Federal que seu celular foi alvo de clonagem. Suspeitas sobre o ocorrido surgiram 2 dias atrás, quando ele percebeu que chamadas destinadas a ele estavam sendo direcionadas para uma entidade financeira. O criminoso chegou até enviar mensagens a terceiros, fazendo-se passar pelo ex-procurador-geral. Aras prontamente comunicou a suspeita de fraude à sua operadora de telefonia. Ele não descarta a possibilidade de uma conexão entre o ataque ao seu celular e o aparecimento de uma nova onda de críticas à sua gestão na PGR. Parece ser uma ação coordenada por alguém, com intenção de me prejudicar, afirmou o ex-procurador-geral. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.